Olá pessoal do canal da Finclass, meu nome é Felipe, eu sou cofundador da Paradigm Education, primeira casa de research especializada em cripto do Brasil. E nesse vídeo eu vou te explicar 8 termos essenciais para você compreender o funcionamento do Bitcoin. Antes da gente entrar nesse assunto, te peço para deixar o seu like aqui embaixo e caso ainda não tenha se inscrito no canal, te peço para que se inscreva imediatamente nele. Há 25 ou 30 anos atrás, se você quisesse se comunicar com uma pessoa do outro lado do mundo, no Japão, por exemplo, só existia uma opção: mandar uma carta pelos correios e esperar até que ela chegasse do outro lado. Com a popularização da internet e o surgimento dos serviços de e-mail, uma revolução na maneira como a gente se comunica aconteceu. De lá para cá se tornou muito mais fácil conversar, trocar informação com pessoas em qualquer pedaço do globo. Mas aquilo ali era só o começo de uma grande revolução. De lá para cá várias outras ferramentas apareceram e basicamente mudaram a forma com que a gente conversa e se organiza ao redor da Terra. E hoje essa tecnologia já influencia várias outras áreas além da comunicação, como por exemplo as finanças. Imagina se essa revolução que o e-mail causou na comunicação acontecesse, ou pelo menos algo parecido na nossa vida financeira também. Imagina se a gente conseguisse transferir dinheiro para qualquer pessoa, em qualquer país do planeta, com a mesma facilidade com que a gente manda um e-mail, sem depender ou passar por um banco, uma corretora ou qualquer instituição financeira. Não há dúvidas de que isso facilitaria muito o comércio, a maneira como a gente interage com o dinheiro e troca não só informação, mas também valor ao redor do mundo. Pois é, eu tô aqui para te falar que esse tipo de tecnologia já existe e desmistificar ela para você. Provavelmente você já ouviu falar do Bitcoin. E a minha missão nesse vídeo é te explicar tudo o que você precisa para começar a entender os termos básicos a respeito dele. Bitcoin. Comecemos então pela estrela do vídeo. O que de fato é o tal do Bitcoin? O Bitcoin é uma criptomoeda, ou caso esse termo te assuste, uma forma de dinheiro eletrônico, criada por Satoshi Nakamoto em 2008. Satoshi Nakamoto é um desenvolvedor, um programador de computador, cuja identidade é desconhecida. Então, desde aquela época até hoje, ninguém sabe quem é o tal do Satoshi Nakamoto, só se tem vários registros históricos dos programas que ele desenvolveu e das mensagens que ele trocou na época em que ele ainda era presente na comunidade. O Bitcoin pode ser transferido sem a necessidade de um intermediário, então sem que se precise da chancela, do carimbo ou da atuação de um banco, de uma corretora ou qualquer outra instituição. Ou seja, você pode transferir uma moeda de Bitcoin ou frações de Bitcoin para qualquer outra pessoa sem precisar ter uma conta no Bradesco, no Itaú ou qualquer banco que você use. Melhor ainda, uma transferência envolvendo Bitcoin ou frações de Bitcoin, por mais que não passe por nenhum intermediário, é super ultra segura. Mas como isso é possível? Simples, por conta do ambiente, da rede aonde essas transações acontecem. Essa rede se chama blockchain e esse é o segundo termo desse nosso glossário. Blockchain. Assim como a internet está para os e-mails, a blockchain está para o Bitcoin. É onde tudo acontece. Essa independência da criptomoeda só existe por conta dessa rede que a suporta, por conta da rede blockchain. Eu vou tentar te dar um exemplo prático para você entender como a blockchain funciona. Vamos imaginar que você comprou um tênis na loja do seu amigo João através de uma rede blockchain e você pagou 1 Bitcoin por esse tênis. Na hora que você está lá na internet e clica no botão enviar, os dados da transação que você acaba de fazer são enviados, são mandados para vários agentes distribuídos que a gente pode chamar de validadores ou de mineradores. Mas eu vou explicar melhor o que isso significa lá na frente. Esses validadores da rede blockchain possuem basicamente duas tarefas. A primeira função é validar os dados que você está enviando. Então, basicamente, garantir que você está enviando dinheiro que de fato você possui sobre a sua custódia, na sua conta, digamos assim. E a segunda função é empacotar esses dados da sua transação, assim como outras transações que estejam acontecendo naquele mesmo período de tempo, e propagar essas informações para outros vizinhos, para outros validadores que, conectados, constituem essa rede que a gente chama de blockchain. Não é só um validador ou só um agente que é responsável por verificar, perscrutar a transação que você está tentando fazer, mas sim vários, em conjunto, em sincronia. E é por isso que é tão difícil de fraudar, eu diria até impossível de fraudar transações na blockchain. Uma vez que essas transações são confirmadas por esses validadores, este bloco de informações
é empilhado em cima de vários outros blocos que representam as transações passadas da rede. E é basicamente por isso que é tão difícil fraudar a história econômica do Bitcoin ou outra criptomoeda que use o mesmo sistema. Porque se você quiser mudar as informações relativas a uma transação num bloco, você tem que desfazer ou alterar também as informações de todos os blocos que estejam acima deste bloco, como se fosse uma pilha mesmo. Você vai entender em mais detalhes quando eu estiver falando de mineração, mas é basicamente por causa dessa imagem de uma pilha de blocos, do trabalho cumulativo de vários validadores, que o João, dono do comércio que te vendeu um tênis, pode receber o dinheiro eletrônico dele de uma forma rápida e segura, mesmo que não precise de um banco ou de uma instituição financeira chancelando essa transação. Como vocês puderam notar, esses validadores têm um papel fundamental na rede blockchain. Mas o nome técnico que se dá a eles é, na verdade, mineradores. Os mineradores são os caras que protegem a rede. E por mais que se use esse termo, mineradores, eles não têm nada a ver com minas de ouro ou qualquer outra pedra preciosa. A função dessa galera, como eu te falei, é validar as informações que são propagadas pela rede e basicamente garantir que qualquer dado econômico que entre num determinado bloco é verdadeiro, não é fraudulento. Eles trabalham para conectar esse bloco à pilha de blocos já existentes e uma vez que esse bloco é aceito por todos os validadores da rede, a transação é dada como confirmada. Então o trabalho desses mineradores é fundamental para que a rede funcione. Como não existe nenhum órgão regulatório oficial, é essa galera que regula a rede do Bitcoin. É essa galera que garante que você possui X Bitcoin na sua carteira ou no seu endereço. E aí muita gente se pergunta, né, por que os mineradores fazem isso? O que eles ganham performando este trabalho matemático econômico para a rede? E o ponto é que os mineradores consomem energia elétrica para fazer esse serviço. Eles gastam eletricidade e operam máquinas 24 horas por dia para conseguir colocar informações dentro de blocos e empilhar eles nessa história que a gente chama de blockchain. E tem um custo bem elevado manter essa infraestrutura operando. Portanto, é preciso que haja algum tipo de recompensa para que o trabalho deles valha a pena. Isso nos leva ao nosso próximo termo aqui do glossário, que é halving. Pois bem, para explicar o halving, eu preciso que você entenda como é que funciona a remuneração dos mineradores. E é basicamente assim: a cada bloco que é colocado nessa pilha de blocos cheios de transações que a gente chama de blockchain, um minerador é remunerado com uma recompensa denominada em Bitcoin. Lá no começo da rede, em 2009, a cada bloco que era empilhado nesse registro histórico dava de prêmio para um minerador 50 bitcoins. Mas a cada 4 anos, ou mais precisamente 210 mil blocos, essa recompensa para os mineradores cai pela metade. Então, à medida que o tempo foi passando, menos bitcoin foram sendo dados para um minerador sortudo a cada bloco que é empilhado nessa pilhona histórica que a gente chama de blockchain. Então, lá em 2012, essa recompensa caiu para 25 bitcoin. 4 anos depois, ela caiu para 12,5 bitcoins. Hoje essa recompensa é de 6,25 bitcoin por bloco. E uma das certezas que a gente tem a respeito do Bitcoin é que essa recompensa vai continuar diminuindo ao longo do tempo, até que ela se aproxime de zero, que a recompensa para os mineradores seja muito pequena em termos de Bitcoins. A gente sabe disso porque Satoshi Nakamoto, quando programou a criptomoeda, estipulou que existiriam apenas 21 milhões de bitcoins disponíveis e a gente nunca passaria desse limite máximo. Esse cronograma monetário, guiado pelo halving, ou seja, a diminuição da recompensa por bloco por 50% a cada 4 anos, é um dos princípios fundamentais que regem a escassez do Bitcoin. Porque quanto mais o tempo passa, menor é a velocidade de introdução de novas moedas no mercado. Então, para entender como o Bitcoin funciona, é preciso entender como as novas moedas são emitidas, o que você acabou de entender agora. Então a gente entendeu como novos bitcoins são criados, como a rede empilha blocos e garante que as transações são seguras, e a gente vai falar agora um pouquinho sobre como que se armazena um bitcoin. Próximo termo do glossário é exchanges, as famosas corretoras de criptomoedas. Elas funcionam basicamente como as corretoras que você já conhece no mercado financeiro tradicional. P, Rico, Clear. Basicamente se cria uma conta, se transfere dinheiro, reais ou dólares, para essa conta e lá dentro se compra as criptomoedas que você desejar. Entretanto, é preciso ter cuidado. Exchanges são empresas centralizadas que são sujeitas a vazamentos de dados, ataques de hackers. Logo, elas precisam possuir sistemas de proteção sofisticados para garantir a segurança dos usuários. Na hora que você for escolher uma exchange, pesquise com carinho, veja se essa exchange tem um histórico, um número de clientes relevante, aderência a boas práticas
Enfim, dá uma checada na reputação da empresa e naquilo que os clientes falam a respeito dela. Agora vem cá, eu passei um bom tempo desse vídeo te explicando que uma das maiores vantagens do Bitcoin e das criptomoedas é que eles são ativos descentralizados, sem dono. Mas se é preciso de uma exchange para realizar as transações, não dá para dizer que eles são 100% descentralizados. Mas se você precisa de uma exchange para realizar todas as suas transações, você não está desfrutando 100% dessa descentralização. E é aí que a gente chega no próximo termo do glossário, hardware wallets. Hardware wallets são carteiras físicas de criptomoedas. Apesar de serem chamadas de carteiras, elas não têm nada a ver com esse objeto de couro onde você guarda seus documentos e notas de papel. A maioria das hardware wallets se assemelha na forma a um pendrive e esse pendrive guarda as suas chaves privadas. Chaves privadas são como senhas que dão acesso e garantem o controle dos seus Bitcoin que estão registrados na rede blockchain. Hardware wallets são o meio mais indicado para se armazenar grandes quantidades de criptoativos, pois são seguras de interferências nessas empresas centralizadas como as exchanges. Então, se você cuidar bem da sua hardware wallet, ela não vai ser hackeada ou invadida. Hardware wallets guardam a sua chave privada offline, ou seja, sem nenhum contato com a internet, mas para entender direitinho o que é uma chave privada, antes eu preciso te explicar o que é uma chave pública. Pois bem, todo endereço ou toda identidade nessa rede blockchain é composto basicamente por um par de chaves, uma chave pública e uma chave privada. Uma chave pública é um identificador quase como se fosse o número do seu Pix. Sabe quando alguém te fala, me passa o seu Pix para eu te fazer um depósito? Pois é, nesse caso, se tratando de Bitcoin, você passa a sua chave pública, como se fosse o CEP da sua casa para alguém te mandar uma carta, só que nesse meio digital, dentro da blockchain. É basicamente o endereço da sua carteira nessa rede. Geralmente, a chave pública tem um formato que é uma sequência de caracteres aleatórios. Um negócio bem incompreensível para o olho humano, mas que faz sentido para os computadores. E essa chave pública pode ser compartilhada livremente, ao contrário da chave privada. Chave privada é como se fosse a senha dessa identidade, a chave da sua casa. Se você compartilha o CEP ou o endereço de uma casa, você não sai dando a sua chave para todo mundo, porque isso coloca os bens dentro da sua casa em risco. A chave privada é meio como se fosse a senha do seu banco, é algo que você precisa informar toda vez que você faz uma transação. É algo de que você precisa ter a posse toda vez que você vai fazer uma transação. Uma chave privada normalmente é traduzida num conjunto de 12 ou 24 palavras, que é um formato um pouco mais inteligível para a mente humana e mais fácil de se memorizar. Ou seja, você vai ter a cada vez que criar um endereço uma chave pública, um identificador desse endereço, e uma chave privada representada por um conjunto de 12 a 24 palavras. E essa chave privada você não pode dar para ninguém, porque na hora que você for enviar uma transação a partir de uma hardware wallet ou outro tipo de carteira, a posse dessa chave privada permite que qualquer pessoa consiga fazer esse envio, essa transferência. Então, lembra do seu amigo João, dono da loja de tênis, do nosso exemplo, que a gente estava hipotetizando aqui que você compraria um calçado usando um Bitcoin? Se você tivesse comprado moedas com reais dentro de uma exchange, depois transferido essas moedas da exchange para uma hardware wallet que você controla e que cuida da sua chave privada com segurança e sem expô-la à internet, você entraria na sua hardware wallet, colaria lá o endereço do destinatário, ou seja, do João, ou seja, um identificador que seria o destinatário final das moedas que você está pretendendo enviar, você autorizaria a transação dentro da sua hardware wallet e a sua hardware wallet usaria a sua chave privada, representada por aquele conjunto de 12 ou 24 palavras, para verificar que aquela transação foi enviada de fato pelo dono daquele endereço. A partir daí, a transação seria propagada pela sua hardware wallet através da internet para validadores, no caso mineradores. Esses mineradores se comunicariam, empacotariam a sua transação num bloco junto com várias outras, e esse bloco dali a alguns minutos seria empilhado nessa pilha de blocos, nesse registro histórico infraudável que a gente chama de blockchain. E é basicamente assim que você conseguiria comprar um tênis usando o Bitcoin sem precisar de um banco ou de um intermediador financeiro. E aí, ficou com alguma dúvida sobre esses termos desse glossário? Deixa aqui nos comentários que a gente vai responder para você e te ajudar a entender com mais clareza ainda todas as palavras desse vocabulário novo da Criptolândia.